Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 8. Se puder deixar projetado, da mesma forma o Espírito ajuda nas fraquezas. Pois, isso, tá bom. Se deixar só projetado nesse já vai ficar bom. Amém? Ok. Eu vou ler aqui numa versão um pouquinho diferente, mas vai dar o mesmo resultado. Também o Espírito, semelhantemente, nos ajuda ou nos assiste em nossa fraqueza. Ok. Porque não sabemos orar como convém. Poxa, quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. Foi ele que escreveu, né? Inspirado pelo Espírito Santo. Porque não sabemos orar como convém. Não sei se você já se pegou nessa situação. Ontem eu cheguei lá, vi o Jean, a mãe dele chorando. Cheguei lá, ela estava chorando muito. Eu olhei ele, olhei a situação, falei, não sei como que eu oro. Não sei orar aqui. Mas está na Bíblia, né? Como orar nessa situação, né? Leva ele, Jesus tira o sofrimento, mas poxa, não é covardia? Jesus não curou Lázaro? Não... Como que eu oro nesse momento? Porque normalmente nós queremos já ficar bonito, né? Então nós queremos aqui, né, dizer pelo menos que vamos acabar com esse sofrimento. Acabar ali, vamos dizer, só falando para ele, vamos dizer, que ele descanse no Senhor, né? Que já é vitória para ele. É fácil, né? Mas será que essa realmente é a oração que convém? Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém. Pai, fala conosco nessa manhã, dai-nos espírito de sabedoria e de revelação, ó Pai. Dai-nos espírito de sabedoria e de revelação, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu vou dar uma introdução aqui, o seguinte. Nós temos falado muito sobre a questão da fé. E temos visto como a fé é importante, né? E temos como exemplo Abraão, como aquele que nós devemos imitar a sua fé. Agora, quando nós olhamos, por exemplo, Tiago, no capítulo 2, versículo 23, diz o seguinte: e cumpriu-se a Escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Foi chamado amigo de Deus. É interessante, né? Eu creio que essa relação de Abraão, onde a Escritura fala aqui, né? Por exemplo, nós pregamos aí, semana retrasada, que semana passada foi o Jorge, nós falamos sobre, né, os segredos da fé de Abraão. E ali a Bíblia diz que Abraão não se enfraqueceu na fé, mesmo ele, né, uma versão diz que ele se atentou, outra que não se atentou. Se ele não se atentou, significa que ele não calculou, não colocou no cálculo. Isso ele não levou em consideração, mesmo sabendo, ele não levou em consideração. Ou se ele levou em consideração, tem o versículo ali, o seguinte ou outro, resolve a equação tanto se ele não considerou, ou como se ele considerou, porque tem duas traduções diferentes. A Bíblia diz ali que ele, por quê? Porque ele creu no poder de Deus. Porque ele creu no poder de Deus. Então, por exemplo, se você considera ou não considera uma situação, não considera porque não calcula, não coloca na conta, isso não é importante para você, porque você olha o poder de Deus, ou se você olha o problema, calcula o problema, mas olha o poder de Deus, vai dar o mesmo resultado. O poder de Deus é maior do que o seu problema. Agora, por que Abraão chegou ao ponto de reconhecer o poder de Deus? Porque Abraão era amigo de Deus. Esse é um ponto importante. Abraão era íntimo de Deus. Agora, a amizade de Abraão para com Deus tem uma base, a justiça de Cristo. Ninguém pode ser amigo de Deus se não for revestido de Cristo, porque nós não podemos ter comunhão com Deus se não for por intermédio de Cristo. Porque Deus é totalmente santo e Deus não pode se relacionar com o pecado. Então, como Deus pode se relacionar conosco? Ele pode se relacionar conosco porque a partir do momento que
Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Então, como Abraão agora era justo aos olhos de Deus, porque Cristo era a sua justiça, Abraão agora é considerado então amigo de Deus. Agora, não adianta nada eu ter disposição de desenvolver uma amizade com você, eu abrir o caminho para que você seja meu amigo, eu te convidar para ser meu amigo se você não quer ser meu amigo. Porque a amizade exige investimento. Nós não gostamos muito, do termo preço, mas existe um preço para ser íntimo de Deus. Existe um preço para ser íntimo de uma pessoa. Se eu ficar passivamente, se eu não busco desenvolver relacionamento com pessoas, certamente eu não sou íntimo daquelas pessoas, por mais que aquelas pessoas estejam abertas para um relacionamento comigo. Ok? Para que eu tenha então intimidade com a Fabíola, foram anos de relacionamento, cada dia mais, as pessoas vão dizendo que os casais vão se parecendo irmãos. Por quê? Porque é tempo de investimento, é tempo de qualidade, é muito tempo de conversa, de relacionamento, de resolver problemas, de entender um ao outro. Por quê? Porque isso é um investimento que está sendo feito. Deus está totalmente disponível para ser o nosso amigo, mas nós precisamos ter a disposição de desejar ser amigo de Deus, no aspecto de conhecer a Deus. E à medida que nós conhecemos a Deus e prossigamos, a Bíblia diz, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer ao Senhor. À medida que nós conhecemos ao Senhor, nós falamos, poxa, Ele é poderoso. Ou seja, eu olho o meu problema, eu olho o meu amigo aqui e falo, poxa, meu amigo é todo poderoso. Então isso é algo muito importante. Muitas vezes nós desenvolvemos tempo para conhecer tudo sobre o nosso problema. Nós conhecemos tudo sobre muitas coisas, mas conhecemos pouco sobre Deus, porque nós não investimos tempo em relacionamento com Deus. É importante, irmãos, que Paulo, quando está ensinando aos irmãos de Corinto, ele fala nessa saudação que é considerado a saudação apostólica, ele fala ali do amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. E a comunhão com o Espírito Santo. Ele fala dessa comunhão com o Espírito Santo, que é muito importante. Nós desenvolvemos então uma comunhão com o Espírito Santo. A minha pergunta hoje, nessa manhã, como está a nossa comunhão com o Espírito Santo? Como está esse nosso desenvolvimento, esse nosso investimento de tempo para ter comunhão com o Espírito Santo? O Espírito Santo reside dentro de nós. É interessante que a Bíblia diz que nós podemos apagar o Espírito. Não significa que nós podemos eliminar o Espírito, mas nós podemos, para nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, é como se nós apagássemos ele, como se ele não existisse. E eu creio que a nossa comunidade ela tem entendido um pouco do amor do Pai. Eu sempre vou dizer pouco, porque o amor do Pai é muito grande. Temos entendido um pouco da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mas precisamos crescer na comunhão com o Espírito Santo. Precisamos crescer no amor do Pai, precisamos crescer na graça de Deus, de Jesus Cristo, mas nós precisamos crescer muito e muito e muito na comunhão com o Espírito Santo, porque isso é fundamental. Diga, comunhão com o Espírito Santo é fundamental. Amém? O que nós entendemos aqui, primeiro, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é qualquer coisa, um ser especial. O Espírito Santo é Deus. Diga, o Espírito Santo é Deus. Ele não é menos Deus do que Jesus. Ele não é menos Deus do que o Pai. Por quê? Porque é apenas um Deus. E essa é a loucura da doutrina que é chamada Trindade. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas o conceito da Trindade está na Bíblia, que diz que nós temos um Deus que se manifesta em 3 pessoas. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E é interessante que entender o relacionamento com cada um é fundamental para uma vida em plenitude. E nós precisamos entender então a importância do Espírito Santo. Amém? O texto que eu falei é 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Fala, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Sejam com vós todos. Amém. Então, olha que coisa importante. É um tripé muito importante aqui.
Esse tripé não pode faltar na sua vida e na minha vida. A graça do Senhor. Amém? A graça do Senhor, entender a graça do Senhor, viver através da graça do Senhor é fundamental. O amor de Deus, né, que muitos acham que é assunto de novo convertido. Meditar no amor de Deus, meditar na graça de Deus, meditar no amor de Deus diariamente. Mas é tão fundamental quanto a comunhão com o Espírito Santo. Tem gente que tem medo do Espírito Santo. É uma das coisas que mais acontece quando nós convertemos, é ter medo do Espírito Santo. Quando vamos lá para o retiro e tem a parte do batismo com o Espírito Santo, muitas vezes ficamos com medo, porque, num certo sentido, né, para alguns até parece poxa, mas um cai por demônio, outro cai para o Espírito Santo. Agora eu garanto para você, é bem diferente a queda. É bem diferente a queda. Com demônio é outra coisa, com o Espírito Santo, vem em mim que eu estou facinho, pode me derrubar. Certamente quando eu levanto, alguma coisa aconteceu. Ok, mas relacionar com o Espírito Santo não é só cair. Eu já contei para vocês, uma irmã, um dia nós estávamos aqui com o evento do Hernani Santos, aí muitos anos, e aí nós ficamos uma semana com os seminaristas dele orando e tal, e tinha uma irmã que caiu, só que era a hora do evangelismo. Eu fui lá e falei, irmã, levanta. Agora é hora de evangelizar. Você cai, amém? Levanta e vai lá no poder de Deus pregar o evangelho, amém? O Espírito Santo não está na nossa caixinha. Ele não está limitado se você gosta que caia ou não caia. O nosso corpo é tão limitado para a manifestação do Espírito Santo que quando ele manifesta em nós com muito poder, existem algumas coisas que acontecem, como o corpo não suportar essa experiência. Aí alguns falam, mas Cleber, todos caem no Espírito? Não, alguns estão cansados e derrubam. Cai. Outros caem de vergonha, né? Porque todo mundo caiu, por que eu não caí, né? Eu lembro assim que teve uma época, quando eu era adolescente, ele estava muito na moda de cair, né? A gente sabe que tem moda, irmãos, né? Amém? E aí tinha fila que ia orar e... O meu pai sempre caiu, eu nunca caía. Que bom que ele caía. Outros perguntavam ali, tinha os curiosos, né? E aí, você caiu mesmo? Tem os que caiu mesmo, tem os que se jogaram, e tem os que não caem. Mas amém, isso não é o fundamental da história. O importante, se você não cai, não tem problema, isso não deixa você menos comunhão com o Espírito. Tem algumas pessoas ali que dão, sei lá, não sei se é uma liberdade, eu não sei como explicar, irmãos, porque nem tudo se explica, se vive. Tem coisa que não se explica, se experimenta. Tem que experimentar, amém? Aí tem pessoas que têm o riso, já vi experiência com o Espírito Santo com riso. É bom rir, irmãos, amém? Mas eu estou rindo à toa, que louvor, né? Amém? Ou seja, mas é gostoso, pode ter certeza que é bom. Certamente se você está rindo é pelo Espírito, mas tem aquele riso que é bem... ali você é tomado pela glória de Deus, amém? Certamente, irmãos, também você não perde a consciência exata, amém? Porque é diferente de uma possessão maligna. A experiência com o Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo é maravilhoso e você devia cair para dentro. E você não precisa comparar a tua experiência com o Espírito Santo com a experiência do outro. Amém? Eu não sou aquele cara tão extravagante assim, né? Tem gente que é mais. Ok. Mas eu quero crescer na comunhão com o Espírito Santo. Comunhão é uma vida compartilhada. Significa agora, é a palavra koinonia, que tudo que é dele agora é meu. Amém? Então você precisa querer crescer na comunhão com o Espírito Santo. Mas vamos ler esse texto aqui para ver a importância, né? Também o Espírito. Aqui o Espírito está falando do Espírito Santo, com letra maiúscula. Na Bíblia você vai encontrar Espírito humano recriado com letra minúscula. Mas quando diz do Espírito Santo como Deus, é com letra maiúscula. Amém? Mas também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos
orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amém? Essa palavra aqui, irmãos, fraquezas, no grego, Novo Testamento basicamente foi escrito no grego. Diferentemente da nossa língua, o grego é muito mais rico que a nossa língua. Então, às vezes, a mesma palavra traduzida no português, ou uma palavra tem um sentido muito mais amplo no grego ou no hebraico. Amém? Que o hebraico é a linguagem principal do Antigo Testamento. Amém? Essa palavra, eu não vou ficar falando palavra em grego, já vou falar para você em português, até porque eu muitas vezes posso errar a pronúncia. Amém? É uma palavra genérica, então essa palavra aqui, fraquezas, é uma palavra genérica, amém? Que quer dizer todo tipo de doença e enfermidades. Agora, uma coisa importante, né? Que na Bíblia, aquilo que é literalmente ali, muitas vezes apontava para curas físicas que Jesus fazia, nós precisamos entender que não necessariamente Jesus queria apenas falar de curas físicas, mas Jesus quer falar do ser humano que precisa de cura. Por exemplo, na igreja de Laodiceia, ali em Apocalipse fala que eles precisavam de colírio. Mas só para você ter uma ideia, aquela região era a região que tinha a melhor medicina para os olhos daquela época. E não necessariamente eles tinham um problema, eles não tinham na verdade, claro que alguém de lá deveria ter, problema para enxergar naturalmente, mas a Bíblia chama eles de cegos. Então, a cegueira, quando você vê Jesus curando um cego, você pode dizer, o que tem a ver isso comigo? Mas você também tem áreas na sua vida de cegueira, que você precisa dessa cura do Senhor. Não necessariamente que você não está enxergando fisicamente, mas você não está enxergando que você tem que avançar como pai, como mãe, como filho de Deus, né? Crescer em amor. Mas você precisa de colírio hoje, nessa manhã, para que você enxergue. Então, mas o Espírito Santo, então, que nos ajuda nessas fraquezas que envolvem o quê? Qualquer tipo de doença, amém? Qualquer tipo de enfermidade. E quando nós estudamos os evangelhos, nós vamos encontrar 5 tipos de doença que Jesus curou. Que está lá como curou, mas que são palavras diferentes no grego, porque apontam para tipos de doenças diferentes. Mas essa palavra aqui no grego, que fala sobre fraqueza, diz respeito a esses 5 tipos de áreas que Jesus curou plenamente as pessoas, amém? A primeira categoria, né, nós encontramos ali em Mateus, eu até quero ler aqui, Mateus capítulo 4, verso 23, por exemplo, diz: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém? Curando. A palavra em português está curando, mas no original, isso aqui aponta para um tipo de cura específica. Que tipo de cura é essa? É uma condição terminal, que não existe mais cura natural. Ou seja, Jesus no seu ministério, ele curou pessoas que não tinham mais cura naturalmente. Nós podemos apontar isso fisicamente, pessoas que estão desenganadas completamente pelos médicos, que precisam de um tipo de intervenção de Deus, que só Deus pode dar. Os homens não podem dar. É um tipo de cura, é um estado terminal. Você sabe que todo ser humano sem Deus está no estado terminal. Eles estão naturalmente sem possibilidade de cura. Eles precisam de algo sobrenatural que só Deus pode dar através de Jesus, que é a salvação. Amém? Então tem esse tipo de cura. Jesus curava pessoas em estado terminal. E se ele curava antes, ele continua curando, porque ele é o mesmo. Ele não mudou, amém? Glória a Deus. O segundo tipo de categoria de cura está aqui no próximo versículo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava.
Você pode observar que até ali, quando fala dos dons, está no plural, dom de curas. Por quê? Porque existem vários tipos de enfermidade. Amém? E aqui, o que significa isso? É um tipo de doença que afeta os músculos e nervos. É uma doença que produz incapacidade e debilidade. Amém? Jesus também curou esse tipo de enfermidade, né? Tem pessoas que sofrem disso de forma terrível. O terceiro tipo aqui são pessoas terrivelmente atormentadas com espíritos malignos e que muitas vezes produzem confusão mental e opressão. Jesus também curou esse tipo de pessoa. A quarta categoria de doença é como uma praga e um flagelo. É interessante, irmãos, que um tipo de tortura que tinha no Império Romano era o seguinte: eles amarravam a pessoa em um poste e o torturavam, mas eles não torturavam até a morte. Eles torturavam até quase a morte. Quando eles percebiam que a pessoa estava desfalecendo, eles paravam a tortura, esperavam a pessoa melhorar e torturavam de novo. É basicamente aquela situação na nossa vida que vai e vem, vai e vem. É um flagelo, é quase como uma tortura. Quando você pensa que resolveu, volta de novo. Está entendendo? Espero que, você não esteja pensando em nenhuma pessoa aí, aquela pessoa ali é uma praga, um flagelo. Quando tu pensa que resolveu, voltou. Mas existem situações, que incomodam muito. É aquela doença que de vez em quando aparece. O tal de enxaqueca, Você pensa que está bom, daqui a pouquinho a enxaqueca voltou. Você pensa que resolveu alguma coisa, daqui a pouco ela voltou. Ok? Então, o flagelo é uma doença recorrente. É uma condição prolongada que vai e volta. Isso tinha no tempo de Jesus e ele curou também. Diga, ele curou também. Nós temos um caso de situação prolongada na Bíblia, a mulher, que sofria com fluxo de sangue, já há vários anos, ou seja, era uma situação prolongada. Então aqui esse é o tipo de tortura que é prolongada, que muitas vezes até para, mas volta. Jesus curou isso também. Amém? E a quinta categoria, é alguém que está tão doente que está entre a vida e a morte, estado de coma. E esse é o texto que Jesus fala em Marcos, no capítulo de número 16, verso 18. Eu volto a dizer, talvez você não tenha isso fisicamente, mas você tem um flagelo na sua vida. Você avança naquela área, daqui a pouquinho volta. Você dá um passo, daqui a pouquinho volta. Alguma área na sua vida, talvez você está olhando para a tua finança, hoje está em coma. Está em estado de coma já, E você olha assim e fala, nem vou calcular mais. Já viu aquela pessoa que falou, não somo nem mais minhas contas. Eu nem somo mais minhas contas. As tuas finanças estão em estado de coma. Marcos 16, 18 diz o seguinte: pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Esse contexto aqui é justamente esse. É um contexto de coma, onde Jesus fala, vocês vão colocar a mão sobre os enfermos, vocês vão colocar a mão nessas pessoas que estão em estado de coma e elas vão sarar. Mas sabe o que acontece aqui? Esse sarar aqui não significa que vai ser necessariamente algo instantâneo, mas vai ser um processo onde nós vamos ali em parceria com o Espírito Santo, sendo instrumento para que aquela pessoa vá sarando até que saia do estado de coma. Amém? Eu escutei um testemunho de um homem que a sua filha
E, se eu não me engano, a sua sobrinha acabaram caindo num lugar que tinha água lá e ficaram muito tempo sem respirar e entraram em estado de coma. Esse irmão que teve a sua filha em estado de coma ligou para o seu pastor e perguntou: e agora, pastor? É a pergunta que fazem, né? E agora, pastor? Aí o pastor falou: seja conforme você crê. E ali os irmãos começaram a se revezar, começaram a colocar a mão sobre essa menina, de forma persistente, usando a autoridade da igreja. A sobrinha, que a família não tinha a mesma fé em Jesus Cristo, sua madrasta parece que cria em bruxaria, e então foi recorrer a quem coloca a doença para ver se curava a doença. O resultado é que a outra menina, com o passar do tempo, ela foi entrando em estado de óbito mesmo, e até que vinha a falecer. E a menina, né, filha desse irmão, que resolveu crer em Deus juntamente com a igreja, colocar a mão sobre os enfermos e crer que realmente era a mão de Jesus sendo colocada sobre aquela menina foi voltando à vida e ficou em estado perfeito. Amém? E colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Quando nós colocamos a mão sobre os enfermos e vamos ali em nome de Jesus e expulsamos a doença e mandamos a doença, nós não estamos mandando em Deus. Tem gente que fala assim: você não pode mandar, porque senão você está determinando que você não pode mandar em Deus. Você não está mandando em Deus, você está obedecendo a Deus que mandou que você vá lá e cure os enfermos. Mas muitas vezes a gente vai uma vez, coloca a mão, mas não persiste em colocar a mão como igreja. Nós precisamos persistir em colocar a mão nos enfermos, até que eles sejam curados. Amém? Uma coisa é você no aspecto pessoal, onde você aprende a se apropriar da vitória de Cristo e não fica naquela necessidade, né, constante de ficar ali pedindo. A outra coisa é você persistir como intercessor de outro. Amém? Então isso é muito importante. Agora, o que todas essas palavras têm a ver com fraqueza? Eu já te dei aqui um insight, né? Essa palavra fraquezas no grego, né? Ela engloba então, é uma palavra genérica para todas as doenças e enfermidades. Olha que coisa interessante então aqui. O que o texto está dizendo? Vamos lá. Não, só vocês ficam lá. Amém? Por favor. Apesar que, se vocês for rápido para voltar também, ou faz assim, quando eu colocar um, vocês vão lá e já volta nesse aqui. Amém? Olha aqui. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, ou seja, em todas essas doenças, em todas as nossas dificuldades. Não importa qual é a dificuldade, se você está em coma, se você está num tipo de flagelo que já está há muitos anos e vai e vem, não importa as circunstâncias que você esteja passando, ou alguém esteja passando, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Amém? Diga assim: Espírito Santo, nessa manhã eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos, irmãos, da ajuda. Não importa a área que você esteja passando, você precisa. Sabe por quê, irmãos? Sem a ajuda do Espírito Santo, nós não passamos de pessoas em estado terminal. Nós não passamos de pessoas confusas. Nós não passamos de pessoas debilitadas. Nós não passamos de pessoas em estado de coma. Seja em alguma área, em outra área, em alguma área você hoje tem algum tipo de fraqueza, que você precisa da ajuda do Espírito Santo. Que eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Talvez você está num estado tão ruim e fala: Cleves, eu estou encaixado em tudo. Seja diretamente ou seja indiretamente, né? Quando nós olhamos o caso dessa senhora, que eu falei para você que o filho dela está lá no Erasto, numa área ela tem um filho, na outra área ela tem um esposo, na outra área ela tem um outro filho, e na outra área ela tem uma filha com dificuldades, ela está cercada.
Mas é interessante, irmãos, que essa palavra no grego diz respeito a tudo isso, a esse Espírito, né, que nos ajuda, que nos auxilia justamente em nossas fraquezas. Fraquezas. Isso é algo poderoso. Agora aqui quando o texto fala, né, que ele nos ajuda ou nos assiste, isso aqui é algo muito importante. Essa palavra ajuda aqui era uma palavra no grego que não era usada até então. É a junção, né, de 3 palavras. Essa palavra ajuda não era usada no grego. O Espírito Santo teve que criar uma palavra para poder exemplificar, né, o que é essa ajuda de tão poderosa que ela é. Primeira coisa que essa ajuda significa uma parceria, é uma conexão com outra pessoa. Não é uma ajuda independente da outra pessoa, mas é uma ajuda cooperada, ou seja, o Espírito Santo te ajuda não tirando você, mas o Espírito Santo está disposto a trabalhar com você. Amém? Não é tipo assim, Espírito Santo, está aqui o problema. Não, é o Espírito Santo, é você falando, Espírito Santo, né? Eu conto com a sua ajuda. E o Espírito Santo fala, então vamos entrar numa parceria. Vamos entrar numa ação cooperada para resolver este problema. Por isso, irmãos, quando a Bíblia, por exemplo, fala assim, vocês vão colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Está falando colocar a mão. Então, se você conhece algum enfermo que está precisando, está na situação que a Bíblia fala, você reconhece, né, que o Espírito Santo é aquele que nos assiste em nossas fraquezas, mas você então entende que essa assistência do Espírito Santo é uma parceria conosco. Então é você que vai lá colocar a mão sobre o enfermo. Tudo bem, se o enfermo está em um lugar que você não pode colocar a mão, ok. De alguma maneira Deus vai usar alguém para colocar as mãos. Mas se você pode colocar as mãos, você levanta, você pega o seu carro, você pega a sua bicicleta, você pega o ônibus e você vai até o local que a pessoa está e você vai lá e coloca as suas mãos, porque você entrou numa parceria com o Espírito Santo. Mas você já não vai colocar as mãos só você sabe que não é só as suas mãos, é a mão do próprio Deus, através da sua mão, colocando sobre esse enfermo. Amém? Era tão interessante que na época de Paulo, eles tinham esse entendimento dessa parceria com o Espírito Santo, que alguns pegavam lenços e levavam até Paulo, ou seja, Paulo não vai poder ir até lá, mas eles criam tanto que era uma cooperação que eles iam lá e pegavam aquele objeto para que fosse orado e levavam o objeto até a pessoa que precisava. Não é crer no objeto, eles criam nessa ação cooperada. Amém? Olha que coisa interessante. Então, primeiro, assim, essa palavra ajuda significa entrar numa parceria com o Espírito Santo, numa ação cooperada. Sabe, irmãos, uma coisa muito poderosa que nós temos que entender. O ensino calvinista, né, muitas vezes aí chamam o hipercalvinismo, eles creem muito que nos eleitos de Deus, que Deus escolheu aqueles que vão ser salvos. E por eles crerem nisso de uma maneira equivocada, eles acabam se negando a cooperar com Deus e pregar. Porque não entendem que o meio que Deus escolheu para alcançar os pedidos é a pregação. Que não pode ser feita pelos anjos, tem que ser feita por nós. Então o fato é que eu pude ser um cooperador de Deus, trabalhar em parceria com o Espírito Santo ali, para que a vontade de Deus acontecesse na vida do Jean, ao ponto de poder pregar o Evangelho para ele, levar ele a uma decisão por Cristo. Certamente quem convenceu ele foi o Espírito Santo, a boca que o Espírito Santo usou foi a minha. Então isso é muito sério, né? Agora o segundo aspecto dessa palavra, ajuda, significa uma atitude hostil. Eu já vou explicar isso aqui para você. É uma atitude hostil. E a terceiro aspecto, tomar posse, agarrar alguma coisa e tomar para si. Nós temos que entender o seguinte, que muitas vezes nós já tentamos tudo. Eu não esqueço, irmãos, quando eu recebi o diagnóstico médico, aí eu saí um pouco daquele estado ali só de medo, né, que eu fui desenganado pela medicina, para aqueles que estão nos visitando.
Quando eu me deparei, eu falei, puxa, todas as minhas teologias parece que não estão funcionando. Confessa ou não confessa? Ora uma vez, ora duas vezes. O que eu faço? E o fato é, irmãos, que nós chegamos num momento que nós reconhecemos que precisamos do Espírito Santo. Puxa, eu tentei todas as minhas teologias, eu vi que, poxa, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Eu já mandei a montanha embora, ela não quis ir embora. Foi um pouquinho, voltou de novo. Quando eu vi, a montanha estava lá. Ou seja, já tentei todas as minhas técnicas, todos os meus conhecimentos. Mas quando nós entendemos, irmãos, que nós podemos contar com essa conexão, com essa ajuda, amém? Do Espírito Santo, significa o quê? Depois de tentar tudo, e esse é o nosso erro, né? Nós sofremos muito até chamar ajuda. Irmãos, eu sei de pessoas aqui na nossa comunidade que estão sofrendo muito. Mas tem aquela canção que diz que o orgulho mata, né? Eu sei, mas não vou te procurar. Você tem que procurar ajuda. O problema de muitos não é que você não é fraco, você é forte demais. Força da carne, eu digo. Você é força da carne. Aí o que acontece? Tem pessoas que já entenderam o seguinte, que você não pode resolver as coisas sem o Espírito Santo. Outros ainda estão tentando na sua resiliência, na força da sua carne. Por que eu peço ajuda para vocês? Porque vocês são o corpo de Cristo. Vamos me ajudar nessa luta do meu Pai? Vamos vencer juntos? Amém? Agora, o que acontece? Depois de tentar muito, aí você vai lá e chama essa ajuda. Fala para o teu vizinho, chama antes. O que acontece quando você chama essa ajuda? O Espírito Santo, em parceria com você, se manifesta de maneira hostil. Hostil. E ele vem para agarrar este problema, para remover ele da sua vida. Esse é o significado. O Espírito Santo, você chama ajuda, ele vem em parceria com você, de maneira hostil. Ele não vem de maneira suave contra o problema, não. Ele vem de maneira hostil contra esse problema. E arranca ele com força da sua vida. Amém? Olha que coisa poderosa. Talvez você está ali sofrendo há muito tempo numa área porque você não aprendeu a importância, né? Da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, ou seja, em todas as nossas doenças, em todos os nossos flagelos, em todas as situações da nossa vida. Ele vem em parceria conosco, de maneira hostil, e arranca isso de nós. E arranca isso daquelas pessoas que nós estamos clamando. E é isso que nós precisamos aprender em nome de Jesus. É por isso, irmãos, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aí que entra esta questão, essa equação estranha da Bíblia, que a nossa fraqueza se torna a nossa força. Não é fraqueza diante do mundo, não é fraqueza diante do pecado, não é essa fraqueza diante de Deus. Nós precisamos ser aquelas pessoas que reconhecemos a nossa necessidade de Deus, e aqui da pessoa do Espírito Santo. Sabe, quando nós vamos para Deus e falamos para Ele a real. Eu falei para o meu pai, fala real para Deus, fala para Ele que você quer sair do hospital. Fala que você não está aguentando ficar aqui, fala que está difícil para você ficar aqui. Não adianta você fazer tipo com Deus. Para Deus você tem que falar real, aí você vai chorar para Ele. Eu tinha dias, irmãos, que São Paulo estava muito difícil para mim. Eu imagino hoje como foi difícil para minha esposa. Porque eu não sei o que é mais difícil, se é você mesmo passar ou se é você ver alguém que você ama estar passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma fraqueza. Aí muitas vezes eu ia comer e naquele momento aquela angústia, aquela ansiedade batendo. Algumas vezes eu fui ali no quarto ali que nós tínhamos ali no apartamento de São Paulo, eu dobrava meu joelho e falava, Deus, está difícil para mim. Está difícil. Aí as lágrimas vinham e vinha o refrigério do Senhor.
E eu saí daquela oração fortalecido. Até que Ele se manifestou em parceria comigo, de maneira hostil, contra essa artéria que estava se fechando. E foi lá e criou a nova artéria, porque Ele tem o poder de criar todas as coisas. Amém? Olha que coisa interessante, está entendendo agora por que Paulo se gloriava nas suas fraquezas? Porque ele sabia que daquilo ali ia sair sua força. Daquilo ali ia sair sua força. Glória a Deus. Essa semana, irmãos, eu estava meditando muito, né? Eu não quero ser aquela pessoa só que vai no hospital para, né, consolar é bom, né? No sentido de abraçar a mãe ali que está com o filho, né? Tentando me colocar um pouco no lugar dela, porque para saber mesmo é só quem é mãe. Você sabe que a compaixão é um dos pontos principais para que você seja usado em milagres. Agora, então eu cheguei ali, abracei ela e vi o filho dela. Eu falei, Senhor, eu não quero só abraçar ela. Eu quero que o seu poder se manifeste através de mim para levantar o filho dela. Agora, irmãos, eu estava meditando muito, né? Sobre como ter o liberar do poder de Deus através das nossas vidas. Porque os evangelhos falam, ó, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E assim, tem muitas coisas importantes em relação ao poder de Deus. Mas certamente, irmãos, o maior segredo para que o poder de Deus seja liberado através das nossas vidas é quando nós aprendemos a trabalhar em parceria com o Espírito Santo. Para juntos glorificarmos a Jesus. O Espírito Santo tem um papel de glorificar Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo. Trazer glória ao nome de Jesus. E quando nós aprendemos a trabalhar em parceria com o Espírito Santo, amém? Você entender que você vai orar por um enfermo em parceria com o Espírito Santo. Amém? Que você vai aconselhar alguém em parceria com o Espírito Santo. Você está chamando, fala, Espírito Santo, ó, ajuda nessa fraqueza. Porque nem orar eu sei como convém por essa situação. E quando você chama o Espírito Santo para essa parceria, certamente o poder de Deus é liberado. Irmãos, Jesus é o nosso maior referencial, como homem também. E Jesus não cumpriu a missão dele sem a parceria com o Espírito Santo. É interessante que em Mateus capítulo 3, verso 16 e 17 diz o seguinte: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombo e vindo sobre ele. Por que Jesus precisou da parceria com o Espírito Santo, mesmo ele sendo Deus? Porque ele abriu mão das suas prerrogativas divinas. Ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou e tomou a forma de servo. E ele nessa forma, ele precisava o quê? Do Espírito Santo para que ele pudesse cumprir a sua missão. Olha aqui na sequência lá, falando da mesma história, mas narrada por Lucas. Em Lucas capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, ele não foi enfrentar as situações da vida sem estar cheio do Espírito Santo. Ele só foi enfrentar o diabo quando ele estava cheio do Espírito Santo. Não tem como nós enfrentarmos o diabo, não tem como nós enfrentarmos nada na nossa vida, se não contarmos com essa ajuda do Espírito Santo para nos assistir nessas fraquezas, nessas debilidades, nesses problemas que estamos passando. Amém? Olha que coisa interessante. Em Atos, no capítulo 9, versículo 17 e 18, fala sobre Saulo, quando ele teve encontro com Jesus. A primeira coisa que Jesus teve cuidado é que, para que ele pudesse seguir no ministério que já estava, determinado para ele, é que ele recebesse o Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 9, versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa,
impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Fique cheio do Espírito Santo. Amém? Então, qual que foi a primeira coisa, né? Nós muitas vezes queremos que a pessoa tenha muitos cursos primeiro, mas a primeira coisa, recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Fique cheio do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos constantemente estar orando uns pelos outros, porque nessa oração uns pelos outros, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. Nos enchendo do Espírito Santo. Amém? E aí você vê o resultado do ministério de Paulo, um ministério poderoso, né? Ao ponto que Paulo sabia tanto que aquilo que residia nele, através do Espírito Santo, era maior do que qualquer sabedoria humana que ele pudesse ter. E olha que Paulo era uma pessoa muito instruída, muito capacitada naturalmente. Quando nós olhamos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, olha que fala, o próprio Paulo fala: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber, então vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado, e estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande temor. Tem gente que só faz aquilo que confia naturalmente que pode fazer. Mas eu quero dizer para você, o grande segredo é você falar: meu Deus, eu tenho que ir lá naquele hospital hoje, Senhor, eu por mim mesmo não tenho nada para oferecer para aqueles enfermos. Senhor, mas eu sei que o Teu Espírito Santo está comigo, e Ele vai me auxiliar, não só na minha fraqueza, mas como na fraqueza daquelas pessoas. E algo sobrenatural vai acontecer naquele hospital. Algo sobrenatural vai acontecer naquela visita. Amém? E olha que, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Glória a Deus. Se tem algo que você tem que aprender com o pentecostal, é isso. Irmãos, um cristão pentecostal raiz, vou dizer assim, das igrejas pentecostal mais raiz, eles escutam isso de forma insistente. Eles sabem que eles precisam pregar o evangelho com poder. E nós encontramos, eu estava pensando, falando ontem com um irmão precioso, eu falei assim, eu conheço irmãos preciosos, não vou citar o nome aqui para não expor publicamente, pessoas muito conhecedoras da Bíblia, que têm canais muito top na internet, pessoas de idade que são considerados aí do ensino reformado, de Paulo, e de Lutero e de Lutinho. Agora é o seguinte, você não vê poder. Aí como eles não vê poder, eles até inventaram um ensino aí, né? Eles creem no ensino que se cessou os milagres. Eu falei assim, se eu estou passando por um momento de dificuldade, problema emocional, problema em casa, problema com o filho, droga, eu não quero ver alguém que fala bonitinho para mim. Eu quero ver alguém que em parceria com o Espírito Santo chega e manifesta o poder de Deus. No final é o seguinte, eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo, porque passou um pessoal aí, tudo estranho, estou vendo vocês, estou vendo que é o povo ideal. Não falou direito, mas eu sei que o jovem vem aqui e colocou as mãos. Eu só sei que eu estava doente, eu fui fazer o exame, agora eu só sei que eu estou curado. Amém? Isso é algo muito importante. Amém? Não tem como exercer nada na vida de forma prevalecente sem estar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio, 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 cheio. É pegar o CD do Cirilo, colocar ele lá, meu irmão, Antônio Cirilo. Se você não conhece ainda, você é Nutella, converteu só com a Gabriela Rocha.
Vou te falar, o irmão Precioso, coloca o CD dele lá, coloca lá, e talvez você vai ver ele cantar uma música por 1 hora, vai dar um gritinho no meio, rapaz, coloca lá de manhã. Irmãos, vou falar para você claramente, existe um preço para ser cheio do Espírito. O Espírito Santo está disponível, mas você vai perceber a diferença daqueles que gastam tempo com Ele e daqueles que não gastam. Você percebe na tua vida, faz um teste, vai fazer um teste prático. Oração não é troca. Oração deixa eu falar aqui para você, é isso que eu queria até falar no começo, explicar bem isso aqui para você. Você precisa aprender a responder à graça de Deus. Deus te deu acesso, mas você desfruta se você quiser. Você não tem que pagar e você não tem como pagar para ter acesso à sala do trono. E quando a gente fala de preço, até uma coisa assim, né? Eu gosto dessa expressão, o preço nunca é maior do que a graça. A graça foi Deus te dar a oportunidade de ter intimidade com Ele. O preço é você gastar tempo, abrir mão de outras coisas para ter intimidade com Ele. Eu quero falar para você que experimentar, ou seja, você nunca poderia ter acesso a Deus se não fosse pela graça. Mas se você não usar o acesso que você tem, você está desperdiçando a graça. E isso vai exigir tempo, disciplina nossa. Para mim eu tenho um preço, vou te falar o preço para o Kleberson. Acordar cedo. Deus não precisa que eu acorde cedo. Eu não estou nem pagando pelo acesso a Deus, mas para que eu possa desfrutar do acesso a Deus, eu preciso, para mim que é o preço, acordar cedo. Lá em São Paulo, né? Faça sol, faça chuva, eu estava acordando 6 horas da manhã. Aqui está difícil até com sol, muito mais com chuva. Esse para mim é o meu desafio. Eu estava falando com o irmão, ele falou, para mim o desafio é abrir mão de alguns trabalhos. Porque eu tenho que... Tempo não se divide, tempo você tem que investir em alguma coisa. Então, você ali pela manhã, colocar o som do Cirilo, e você poder então gastar tempo para ter comunhão com o Espírito Santo. Agora eu falo para você, faça um teste como vai ficar as tuas emoções naquele dia. Experimente acordar na agitação, já vendo os problemas do teu WhatsApp. Tem aquelas pessoas mais antigas que gostavam de ver o Ricardo Chaves, né? Morreu 3 pessoas no Pinheirinho. Na Trindade hoje nem o Espírito Santo estava. Eu gosto de saber notícias. Não, você gosta de se encher de morte. Rapaz, eu estava olhando assim, no site de notícias só tem, né? E pessoas estão morrendo de diabetes, a glicose tem tomado conta do mundo, não sei o quê. Então você não vai. Agora você gasta lá. Aí tem uma música do Círio, só tua glória. Aí você fica já... Não, você solta ele lá e vai indo, vai experimentando. Vai experimentando. Irmãos, eu vou falar para você. Talvez você é aquele crente hoje tão da nova aliança e você fala, eu não preciso ir no monte. Você não precisa do monte, meu. O monte não tem nada de dificuldade, diferente. Mas um monte de coberta também não vai resolver para nós. Exige, irmãos, de nós a intimidade com Deus. É ou não é? Talvez você vai ter que recorrer à ajuda, falar assim, Espírito Santo, você vai ter que falar primeiro para mim, me ajuda, porque eu não consigo nem orar. Agora é interessante, irmãos, a gente precisa entender algumas coisas, é muito claro isso aí. Aí a gente tem que ser um pouco pragmático.
acompanhando um pouco a vida do nosso irmão austríaco Weinhard. Irmão, ele pode estar em férias, ele pode estar num cruzeiro, ele pode estar onde for, ele não abre mão de acordar de madrugada para orar. Por que de madrugada? Por que bem cedo? Porque é o lugar que a gente pode orar sem perturbação. É difícil você orar depois que, para mim, por exemplo, depois que os meus clientes começaram a trabalhar e a agitação começou, é difícil. Eu preciso acordar bem cedo. Eu preciso. Deus não precisa, eu preciso. Eu não estou pagando pelo acesso. Eu estou valorizando o acesso. Amém? Está entendendo isso bem claramente? Isso é algo muito importante. Amém? Vou concluir aqui com essa última parte. Também o Espírito semelhante nos assiste, ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Sabe por que nós não sabemos orar? Porque nós não sabemos tudo que uma pessoa está passando. Tem aquela pessoa que gosta de achar que tudo é origem. Por exemplo, você pode ser aquela pessoa que você soube de alguém que tinha câncer por causa de mágoa. Aí você acha que todo mundo tem mágoa. Viu aqueles profetas encomendados? Eu não gosto muito de profecia, treinamento de profecia, quando um profetiza e os outros têm que profetizar depois, porque normalmente os demais profetizam em cima do que o primeiro falou. Então você chega lá no Erasmo e fala, perdão, você está magoado com quem? Todo mundo precisa é mágoa. Pô, você não sabe, pode ser, pode não ser. Não tem nem versículo na Bíblia para você saber. É só o Espírito Santo que sabe. Então não inventa a moda de querer trabalhar sozinho e ficar inventando de profeta da minha boca. Shhh. Eis que te digo, cartilhinha. Não. Você vai falar um monte de besteira. Então por que nós não sabemos orar como convém? Porque nós não sabemos todos os problemas, nós não sabemos o que está acontecendo, nós não sabemos a origem de nada. Eu garanto para você, por exemplo, nunca souberam a origem da inflamação da minha artéria. Nunca souberam. Nem os médicos sabem o que o Espírito Santo sabe. Qual que era a origem? O Espírito Santo sabe. Ele já resolveu também, já deixei com ele. Amém? Eu vi esse exemplo aqui que me chamou muita atenção. Presta atenção, eu estou acabando. Um pastor foi orar para uma mulher que estava com câncer no estômago. Estava aberta, estava vazando. E chegou lá, o Espírito Santo falou, deita em cima da mulher. Papai, deita em cima da mulher. Irmãos, o seu Jurandir, justamente lá no Erasto, o problema dele já abriram ele umas 12 vezes. Sim, eu fiquei pensando aqui, ó. O Espírito Santo falando para mim, deita em cima dele. Irmão, se não funcionar, eu vou ser preso. Isso é certeza, estou falando sério. Ou eu vou lá, se o Espírito Santo falar, tem que falar e tem que funcionar. Eu soube de um caso de um pregador pentecostal empolgado, que o homem foi de muleta no culto, o pregador falou, Deus curou ele, quebrou a muleta. Só que não andou depois. O familiar do lado estava nervoso. Deu ruim. Então tem que ser íntimo. Agora vou dizer, diga assim, intimidade tem o preço do tempo. Não tem como você ser íntimo se você não gasta tempo. Pode esquecer. Tem um tapa na nuca. O irmão que foi no encontro falou, se Deus existe, alguém vai vir me dar um tapa na nuca. É muito louco, né? Por que você precisa do Espírito Santo? O Espírito Santo me ajuda, eu reconheço que não posso sentir. Me ajuda. Deve ser o Leandro que pediu isso, né? Se tu existe, me dá um tapa na nuca. Só pode ser coisa do Leandro. Você está entendendo assim? Não é uma coisa muito louca. Aí o outro que escutou falou o seguinte, no próximo retiro, eu vou ficar procurando alguém para dar um tapa na nuca. Então assim,
Você já observou outra coisa? Jesus não tinha um modelo de como ele curava? Jesus curou até cuspindo. Certamente ele recebeu uma direção do Espírito Santo que era para cuspir. Agora você vai ser o ministério do catarrão? Não é nem cuspe, é catarrão. E agora se o Espírito Santo chega para você e fala, mete um cuspe no irmão que está cego. Eu uma vez, irmãos, eu estava tão empolgado com cura e chegou uma senhora cega no culto. Eu falei, vem aqui, irmã Glória. O nome dela já era bom, Glória. E eu peguei ali e fui orar para a irmã Glória. Eu falei, pode lavar os seus olhos lá no banheiro. E voltar aqui. Voltou cega, irmãos. Então não é uma imitação, só tem que gastar tempo em intimidade. Tem que primeiro reconhecer que não pode resolver aquela fraqueza nem da outra pessoa, nem a tua. E que você por si só é fraco para resolver qualquer problema de qualquer pessoa, você por si mesmo. Mas com o Espírito Santo não. Aí você já vai empolgado para a visita, você fala, agora eu estou indo acompanhado. Você já viu aquela briga que você apanhou e você trouxe teu pai? O meu pai era bom para proteger nós, irmãos. O meu pai era nervoso, nordestino, e se ele fosse, o caso era resolvido. Aí eu falava, pode deixar, estou voltando aí. Aí eu chegava, apresentava a minha fraqueza para o meu pai, não consegui bater no rapaz. Aí meu pai falou, pode deixar, o Paracletos vai com você, o teu ajudador. Aí ele ia lá e resolvia. Eu chegava machão, vem agora, vem agora. Você está entendendo como que é, mais ou menos? Isso aqui, você vai lá em nome dele, nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Não tem problema que você não possa enfrentar, porque você está em parceria com ele. Aí ele vai pegar o quê? De forma hostil, vai lá com você. E não vai chegar de qualquer maneira, ele vai lá e vai arrancar o seu problema, o problema daquela pessoa que você está indo. Amém? É nessa convicção de fé que nós temos que ir. Se você vai lá, fica olhando para o problema, e você só vê a tua fraqueza, não resolve. Você tem que ver quem é teu parceiro agora. Chama por ele, pede ajuda dele. Para de tentar sozinho, Amém? E aquele homem deitou. Primeiro ele falou assim, como que eu vou fazer? Tem os outros crentes aqui, tem os outros pastores, vão achar que estou louco. Ele falou para todo mundo fechar os olhos. Ele deitou em cima daquela mulher. E quando ele deitou, aquela mulher gritou, eles me abandonaram. Ela tinha perdido vários irmãos, pai e padrasto. E na cabeça dela, eles tinham abandonado. Você já viu pessoa que fica falando com o morto? Por que você me deixou? Como se a pessoa tivesse escolhido, vou morrer agora. Você já viu? Tem uma senhora, eu entendo a dor dela, né? Ela fica falando para o esposo dela que morreu no acidente. Por que você me deixou? Como se ele tivesse falado, agora eu vou cair aqui. Mas sabe o que ela está no coração dela? É que realmente ele escolheu abandonar ela. E eu vejo ela postando constantemente, dizendo assim, né? Você tinha prometido que não ia me deixar sozinho. Por que você me deixou? E sabe o que acontecia? A rejeição foi a porta para o câncer, no caso dela. E quando ela venceu a rejeição, ela venceu o câncer. Mas ninguém podia descobrir isso naturalmente se não fosse em parceria com o Espírito Santo. Amém? Por isso que a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que quando nós oramos em línguas, verdadeiramente o nosso espírito ora. Sabe o que aquele homem fez quando deitou em cima daquela mulher? Ele começou a orar em línguas. E o Espírito Santo, que prescuta os corações e sabe aquilo que nenhum homem sabe, foi lá na alma daquela mulher e viu lá a rejeição, o abandono, como a raiz daquele câncer. E aí ela gritou ali, porque o Espírito Santo falou com ela. E aí aquele homem orou, expulsando aquele espírito de rejeição. E aquela mulher foi completamente curada do câncer, para a glória de Deus. Irmãos, ministério mecânico, vida mecânica não vai resolver nada. Receitinha de bolo não vai resolver nada. A vida cristã, sabe qual que é a diferença da lei? E sabe qual que é? A Bíblia fala do ministério da letra, que teve até uma glória.
mas fala que o ministério da nova aliança é o ministério do Espírito. Na antiga aliança você tinha tudo escrito, os 10 mandamentos, as ordenanças, você tinha como até a lei sanitária. Na nova aliança não tem não somos guiados por leis exteriores, mas somos guiados por uma pessoa que reside dentro de nós, que é o próprio Deus. Sabe por que nossa vida é quadradinha, nossas visitas são quadradas, nosso microigreja é quadrada, nosso culto é quadrado? Porque nós não aprendemos a ter comunhão com o Espírito Santo. Mas na medida que nós aprendemos a ter comunhão com o Espírito Santo, nós vamos começar a ver coisas muito malucas e sobrenaturais acontecer. E nós já sabemos que é por causa dele e para a glória dele. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Antes de nós cantar qualquer coisa, eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você pensasse que qual é a fraqueza que você tem. Qual é essa área repetitiva na sua vida? Qual é essa área que você está em coma ou tem alguém que está em coma? Qual é a área que naturalmente não tem solução? Qual é a área que constantemente você vê que parece que vai, mas volta? Quais são os sentimentos que te perturbam, que te desgastam, que produzem em você ansiedade, que enche o seu coração de medo? Apresente elas aqui nessa manhã ao Espírito Santo. Presente. O Espírito Santo está esperando você pedir ajuda dele. Quais são as impossibilidades naturais que estão te cercando? Apresenta o Espírito Santo hoje. Fala: Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Preciso da tua ajuda. Fala: eu estou cansado dessa situação, estou lidando com essa outra situação. E eu reconheço que sou fraco e debilitado por mim mesmo para agir com essa situação. Mas eu reconheço, Espírito Santo, e quero entrar numa parceria contigo. Eu creio que de forma hostil você vai arrancar esse problema. E o nome de Jesus vai ser glorificado. E todo mundo vai saber que não é coisa de homens, não é força de homens, mas é a graça de Deus se manifestando através do poder glorioso do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Oh, glórias ao nome de Jesus. Fale agora, você tem que orar. Agora você tem que orar. Você tem alguma coisa. Nós vamos fazer só o fundo aqui agora, mais alto, para poder você orar com mais. Agora você tem que falar para o Espírito Santo. Essa é a fraqueza, essa é a debilidade. Eu sei, irmãos, da minha. Aleluia, eu preciso dessa ajuda, eu preciso desse socorro, eu preciso do Senhor. Alamachuia.